Olá a todos, o programa da Alemanha já começou. Eu me encontro aqui em Munique e para toda a Alemanha, ou para toda a Europa, através aqui deste canal. Sabe, hoje nós estamos aí à expectativa, estamos às portas do maior evento de fé já realizado aqui neste país, realizado aqui na Alemanha, que é a visita missionária do Senhor Bispo Macedo, juntamente com o Senhor Bispo Domingos aí de Portugal, estarão aqui no domingo, amanhã, realizando o Desperta Alemanha. Desperta Alemanha. Talvez você está afastado, talvez você esteja acomodado, talvez você está passando por tantos problemas que você chegou naquela fase de nostalgia, sabe? Você está aceitando tudo, você está, desculpa aqui a expressão, você está pouco se lixando para os problemas, para a sua vida, para os seus projetos, para a sua família, para o amor. Sabe, você está nem aí, você está, vida leva eu, deixa a vida me levar, vida leva eu. Você está sendo empurrado. Sabe o que você precisa? Despertar, você precisa acordar. É por isso esse evento Desperta Alemanha no poder do Espírito Santo. Porque você já buscou tantas coisas, mas você ainda não teve o encontro com o poder do Espírito Santo. Nós vamos a uma chamada que fala sobre isso. Preste atenção, eu volto com todos vocês daqui a pouquinho. Passei por um problema com um namorado e estar com essa relação, eu sofria bastante. Passava as noites a chorar, porque sofria, porque é que só a mim. Vinham-me pensamentos de chegar ao pé de uma janela e vinham-me pensamentos mesmo a dizer, olha, atira-te lá abaixo, acaba tudo. Sempre fui uma criança muito ativa, muito problemática, porque era muito revoltada, discutia, era contra as injustiças, então eu metia-me em tudo que eu achasse que não estava correto, portanto, e depois parecia que tudo me acontecia de errado. Não é? Passei por um problema com um namorado, em que eu sofri bastante mesmo, e em que eu não conseguia sequer dormir à noite. Eu trabalhava de dia, porque eu depois vim estudar para Viseu para a licenciatura de contabilidade. Quem me via durante o dia, via-me a sorrir, via-me alegre, via-me a brincar, mas a verdade é que à noite eu não dormia porque passava as noites a chorar. Porque sofria, porque é que só a mim. Inclusive eu às vezes tinha vontade, vinham-me os pensamentos de chegar ao pé de uma janela e vinham os pensamentos mesmo a dizer, olha, atira-te lá abaixo, acaba tudo. É rápido, atira-te que é rápido. Inclusive eu tentei com comprimidos e álcool, que eu nem gostava de álcool. Houve uma vez que eu tomei comprimidos e bebi aquelas garrafitas pequenas de álcool, querendo que, pronto, assim não dou conta de nada, não sinto nada e acabou. E eu outro dia acordava, aconteceu isto, e eu outro dia eu acordei e o meu pensamento foi, poça, eu nem para tirar a minha vida presto. Sendo que depois isto era um remoinho, porque eu acordava de manhã super cansada, quando tinha sono, mas eu tinha que acordar, tinha que ir trabalhar para poder ir ganhar dinheiro e sustentar a minha escola. E por aí vai, até houve um dia em que houve uma rapariga num quarto que eu achava estranho, tinha uns horários em que determinada hora da noite ela saía sempre e eu, como sempre era muito curiosa e gostava de ter conversa com as pessoas, perguntei-lhe onde é que ela ia e ela, portanto, nesse sentido, ela convidou-me, olha, vens comigo um dia, onde eu vou, mas ela nem sequer me disse onde é que eu iria. E eu disse, pronto, está bem, vamos lá. Ela, é rápido, é 1 hora. E eu, está bem, pronto. E nesse dia, então, quando nós fomos, eu entrei na igreja, achava tudo muito estranho, sentei-me, ouvi a reunião.
e as minhas lágrimas começaram a cair, a chorar. Comecei a chorar, a chorar, a chorar, e parecia que o que estava a ser dito, parecia que sabiam da minha vida. E eu dizia assim, mas é impossível saber da minha vida, porque eu nunca tinha posto aqui os pés. Portanto, no fim, fui falar com o pastor, ele deu-me uma direção, portanto, fez uma oração, e eu nesse dia, portanto, fui para casa, fui tratar das minhas coisas, deitei-me, e o que é que aconteceu? Eu já nesse dia saí totalmente diferente, porque eu entrei nervosa, não é? Parecia que carregava em cima de mim o mundo, portanto é como se tivesse uma mão a sufocar-me, a tirar-me o ar, parecia que tinha a garganta presa, portanto era uma ansiedade muito grande internamente. E nesse dia, quando eu saí da reunião, eu já me senti leve, não conseguia explicar. Eu só sabia que parecia que tinha saído de cima de mim um peso muito grande, que eu não conseguia explicar o que era. E nessa noite, o primeiro sinal que eu tive foi que eu dormia a noite toda, como não dormia há meses. E fiz um pacto com Deus e disse, não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, porque se estas pessoas todas que dão testemunho, as coisas resultam para elas, então vão ter que resultar para mim. Portanto, eu abri a Bíblia, sem perceber muito, lia de vez em quando, mas não percebia muito, porque ainda não tinha conhecimento. Eu costumo dizer que a igreja é como uma escola, onde nós aprendemos como nos devemos de aproximar de Deus. E nesse sentido, o que é que aconteceu? Eu fiz esse pacto com Deus e disse assim, não, eu quero ver esse Deus na minha vida. Se Ele realmente existe, eu não tenho nada a perder. Portanto, o meu ordenado é miserável. Eu já tentei tirar a vida, portanto, nem sequer é para estar aqui viva. Portanto, é o que for. Ou é tudo ou nada. E eu comecei a ir às reuniões, a empenhar-me, coloquei nas mãos de Deus e disse para Deus que Ele é que iria me gerir, porque eu já podia ter perdido a minha vida, e se eu não a perdi, é porque Ele não deixou. E foi através da Igreja Universal. Passado pouco tempo eu recebi o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Hoje eu posso dizer efetivamente que tenho tudo. Também tenho lutas, como é óbvio, ter tudo é muito relativo. Tenho paz, tenho Espírito Santo, tenho Deus comigo. Eu sei que qualquer luta que eu frequente, Ele está comigo. No fim, de certeza, mesmo que eu não perceba o porquê da situação, eu tenho a certeza absoluta que no fim Deus vai acontecer o melhor que Ele quer para mim. Eu sou casada, tenho 2 filhas, portanto, e vê-se isso a toda a volta, porque eu era a ovelha negra da família, e foi através dessa ovelha negra que Deus pegou, Deus mudou, Deus transformou, e eu fui usada para ajudar a minha mãe, as minhas irmãs, hoje estão todas na Igreja Universal também, a buscarem pela vida delas, as próprias vidas delas estão transformadas. Acho que não há orgulho maior para uma mãe como é a minha dizer, eu sou feliz porque tenho as minhas filhas todas bem. Estamos bem nos nossos casamentos, estamos bem com os nossos filhos, somos uma família unida, damos-nos todos bem uns com os outros. Deus até financeiramente também me abençoou grandemente, muito mais do que aquilo que eu pensava. Tenho uma casa fantástica, uma quinta. Aliás, a quinta que eu tenho foi o que eu pedi a Deus num propósito. Eu escrevi num papel. Passado 2 anos Ele deu-me essa quinta, exatamente como eu escrevi. Mas é o que eu digo para Deus, eu se tiver que ficar sem a quinta, sem essa casa, sem esses bens, para estar feliz, que seja, porque não são os bens materiais, porque eu já tive a hipótese de ter tudo em termos materiais e eu não era feliz. O Espírito Santo representa tudo, porque não há dinheiro neste mundo, não há nada materialmente falando que se possa comprar, que se possa adquirir, que só consiga obter esta paz interior. Para além da paz, a direção, a capacidade de decisão, de gerir a nossa vida no dia a dia. Portanto, o Espírito Santo é tudo, é aquele que nos gera, sem nós darmos conta. Portanto, eu hoje é impossível, seria incapaz de viver sem Ele, porque eu tenho noção que sem Ele eu estaria morta. Eu tenho a certeza que não sobreviveria. Hoje eu tenho paz, hoje eu vejo que apesar das lutas, as coisas terminam bem, a família é feliz.
E o Espírito Santo é isto, é uma joia interior que nós encontramos, que nada explica, nenhum comprimido, nenhum médico consegue nos dar esta paz interior, não há nenhuma terapia, não há nada que o substitua. Portanto, só experimentando, só passando por esta experiência maravilhosa, é que se consegue efetivamente perceber o que se ganha. Portanto, para mim hoje o Espírito Santo é impensável viver sem ele. Não, isso para mim não existe. Um novo ano começa. E com ele, novas decisões. Que caminho devo seguir? Que direção deve tomar a minha vida? E no início de um novo ano, Deus também quer dar uma direção àqueles que estão dispostos a ouvir. Por isso, Ele envia este ano uma mensagem especial. No dia 25 de janeiro, a Alemanha irá viver um momento especial. O Bispo Macedo vai vir para a Alemanha, em Berlim, para uma missão missionária especial. Uma reunião de direção, de renovação e do derramamento do Espírito Santo. Dia 25 de janeiro, em Berlim, Schulstrasse 119, às 11 horas da manhã. Esteja preparado. E para todos os que não vivem em Berlim, igrejas de várias cidades estão a organizar viagens de autocarro para este dia especial. De Hamburgo, Colônia, Frankfurt, Stuttgart e Munique, sairão autocarros diretamente para Berlim, para que todos possamos viver juntos este momento especial. Para mais informações ou ajuda, visite o nosso site hilfzentrum.de. Contacte-nos diretamente pelo WhatsApp, mais 49 176 847 871 55. Porque Deus quer dar-lhe uma grande e única direção para o seu novo ano. Não perca esta oportunidade. É isso aí. Daqui de Munique, de Stuttgart, de Frankfurt, Colônia, de Dortmund, de Hamburgo, Nuremberg, enfim, das nossas Universal aqui na Alemanha estarão saindo caravanas especiais em direção a essa concentração de fé e milagres em Berlim no domingo, dia 25, tá bom? Então, amanhã, domingo, dia 25 de janeiro, pelas 11 horas da manhã, desperta a Alemanha no poder do Espírito Santo com a presença especial, com a visita missionária do Senhor Bispo Macedo, do Senhor Bispo Domingos. Nós, pastores de toda a Alemanha e obreiros, estaremos ali para lhe dar todo o apoio para que o poder de Deus se manifeste em sua vida. Anote o endereço, Schulstrasse, número 119, o código postal 13347, na Praça Leopoldplatz, no bairro de Wedding. Você é o nosso convidado todo especial. Bom, eu me despeço assim de todos vocês. Caso você queira mais informações, então acesse o nosso site, hilfcentro.de, ou 017684787 155. Um forte abraço e até amanhã.